Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 3 da linguagem C, abrindo então o nosso VS Code, que talvez seja o melhor editor para codificação em linguagens de computadores, né? E aqui eu já vou comentar o seguinte. Primeiro, eu apaguei o executável, deixei apenas o arquivo fonte da aula 1 e copiei o arquivo fonte aula 2 de outro computador. Se vocês se recordam, a aula 1 nós rodamos no Windows, enquanto que a aula 2 ela foi rodada no Ubuntu, ok? Então são máquinas diferentes. Essa pasta não é uma pasta compartilhada, não é um repositório de GitHub, por exemplo. Então eu tive que pegar lá, copiar mesmo o arquivo aula 2 do Ubuntu e salvei aqui no Windows, ok? E agora o que a gente pode fazer é comparar os dois arquivos. Basicamente, vamos falar das diferenças. Enquanto a aula 1 nós definimos o tipo de retorno como void, como vazio, e, portanto, não utilizamos a instrução return, ao contrário da aula 2. Olha, no caso da aula 2, a gente usou o código o tipo de retorno inteiro, int, né, de inteiro, e retornou, usando mesmo essa instrução return, o inteiro no caso de valor zero. Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que nós não precisamos, né, no caso a gente fez no Windows usando o terminal PowerShell. Nele, a gente não precisa introduzir aquela sequência de escape /n que fizemos ou que utilizamos na aula 2, que rodou no ambiente Linux mesmo, né, no Ubuntu. Então, essa é a segunda diferença. Claro, e a outra diferença é o que a gente já citou, que enquanto a aula 1 nós compilamos e rodamos no PowerShell do Windows, no terminal PowerShell, no caso da aula 2 nós rodamos no Bash, né, que é o terminal default, né, do Linux. Ok? Bom, então vamos fazer o seguinte: vamos comparar justamente os terminais. Tá? Então, a primeira coisa, vamos trabalhar primeiro, vamos introduzir mais um terminal, que seria o prompt de comando. Aquele tradicional, aquela janelinha tipo DOS, né? Que toda a versão de Windows tem. Né? Desde lá o Windows 3.1, né, 3.11 até esse Windows 11 tem. Só que no Windows mais recente, eu não me lembro se no 10, mas com certeza no 11, nós temos dois terminais. O prompt de comando mesmo, que é aquele antigão, e o PowerShell, né, que é mais ou menos, eu não sou especialista, mas eu diria que seria uma cópia do shell do Linux, que normalmente é o Bash. Nós já vamos entender isso fazendo o seguinte, olha. Antes de abrir um terminal, nós vamos clicar esse atalho Ctrl Shift P dentro do VS Code. E aí vai se abrir aqui uma caixa, né? Onde ela chama paleta de comandos, tá? Nela eu posso aqui, olha, eu posso selecionar o perfil padrão do terminal que eu quero, tá? Olha, select your default
Terminal Profile. Então, para selecionar o perfil padrão do terminal. Qual vai ser o terminal? Qual vai ser o perfil do terminal que eu vou usar? No momento, ele está aqui como Debian, WSL, Windows Subsistema Linux. Seria subsistema Windows para Linux, ou Windows Subsistema para Linux. Por que, eu digo que está como default? Porque você vê aqui essa engrenagem. Por exemplo, vamos mudar para prompt de comando. Tá? Aí de novo, Ctrl Shift P. Veja que aqui mudou, olha. Agora não está mais no Debian, está em Command Prompt, que é o prompt de comando. Ok? Então vamos fazer as comparações. Primeiro no prompt de comando. Ok? Então vamos lá. Agora sim, agora eu já selecionei. Eu vou abrir o terminal. Veja que esse é o prompt de comando típico. Né? Muito bem, agora vamos compilar. Então, GCC, o nome do arquivo fonte, aula1.c, e aí, aqui tem um detalhe, "-o, aula1, aula1", simplesmente. O que é essa alternativa aqui? Essa alternativa é para que eu dê um nome ao executável. Uma coisa é o arquivo fonte, que é o aula1.c, que é um arquivo de texto. Outra coisa é o arquivo executável, que é em binário. Né? Ele é um arquivo que ele roda no sistema operacional. O texto não roda, é simplesmente um texto passivo. Né? Já o arquivo executável, como diz o nome, ele é executável. Né? Ele pode ser executado. Tá? No caso do prompt de comando, basta digitar o nome dele e já é suficiente. Vamos ver, olha. Ah, então, uma palavra ainda sobre essa opção. Se eu não coloco essa opção, o GCC, né, o compilador, ele dá um nome qualquer, ele dá um nome default para o meu executável. Né? Então, essa opção aqui é importante para que eu escolha o nome do meu executável, que pode ser diferente. Por exemplo, sei lá, teste. Olha, teste. O que vai acontecer se eu fizer isso? Ele vai criar um executável, veja a terminação aqui, a expansão EXE, né, .exe, e o nome teste. Veja, diferente, o nome, aqui no caso do executável, está diferente do arquivo fonte. Eu poderia também fazer o seguinte, não colocar nenhuma opção. Aí vamos ver o que acontece. Veja, ele cria um executável como A, simplesmente A.exe. Eu não dei nome, ok? E, claro, o ideal normalmente, o que a gente faz? A gente põe o nome igual, o nome do executável igual ao nome do fonte. Então, por exemplo, pronto. Os três arquivos executáveis, eles fazem exatamente a mesma coisa. Vamos ver? Vamos fazer o seguinte, vamos limpar a tela. Uma coisa interessante, no prompt de comando não é aceito esse comando clear. Né? Não é reconhecido isso como um comando interno. Tá? E sim CLS. Então, para limpar a tela, no prompt de comando do Windows, eu uso CLS, que deve ser algo como Clear Screen, esse SS de screen, tela. Muito bem. Então, como eu disse, os três executáveis, eles fazem exatamente a mesma coisa. Vamos lá, vamos rodar o A. Se digita A, pronto. Olha lá, oi mundo. E se eu digitar teste? A mesma coisa.
porque o programa-fonte é o mesmo. E se eu digitar aula 1, é a mesma coisa. Tudo bem? Então vamos deletar o A, que foi só para exemplificar, e o teste também, tá bom? Muito bem. Então o que nós fizemos? Compilamos no prompt de comando do Windows. Vamos agora compilar a aula 2. Então vamos lá, CLS, vamos chamar aqui o compilador, vamos mudar para a aula 2. Pronto. E aí vamos rodar. Aula 2. Pronto. Aparentemente, a gente diria, poxa, mas não fez nada. Não é bem que ele não fez nada. Na verdade, o programa, ele introduziu duas linhas vazias, ou em branco. Por que ele fez isso? Se a gente comparar com o primeiro ele imprime. Vamos voltar de novo o primeiro aqui, aula 1. Aí. Ele imprime lá o texto, Oi Mundo, o carro retorna e é alimentado uma nova linha. Existe o retorno do carro e uma mudança de linha, uma quebra de linha. E nessa linha nova, o controle volta para o terminal. Né? É impresso aqui o prompt, né? Que é esse C dois pontos barra, no caso aqui aulas é o diretório ou a pasta, no Drive C, e aqui é o prompt desse C barra seta, né, para a direita aqui, olha, o sinal de maior, esse é o chamado prompt, né? É aqui que você digita os comandos, ok? Como CLS, como o próprio nome do programa, né? Um programa, na verdade, é como se fosse um comando, né? Ele é executado. Muito bem. Aí vamos então para o caso da aula 2. Ele não imprimiu nada porque nós não colocamos. Veja, essa string de formatação ela é invisível. Ela só diz como a expressão seguinte, né, que é o segundo argumento aqui da função printf, qual é o formato dessa segunda expressão. E nesse caso, a segunda expressão tem apenas o caractere /n. Né? Deixa eu ver se eu lembro aqui uma coisa, só para entender essa questão de barra. Aqui, na verdade, não são dois caracteres, é apenas um caractere, tá? Ele se refere à tecla Enter. Toda tecla no computador, né, ela é numerada, né? Existe uma tabela chamada ASCII. Eu vou colocar aqui do lado. ASCII, né? Que seria American Standard Code Information Interchange, algo como código padrão americano para troca de informações. Basicamente é uma tabela com o nome da tecla e um número né, que tem. Cada número se refere a uma tecla, né, e vice-versa. E o que acontece? As teclas são numeradas. A tecla número 10 é a tecla Enter. Então vamos fazer um pequeno exercício aqui. Então, a tecla Enter, vou colocar aqui, ó, Enter, que ela também é conhecida por line feed, como quebra de linha, nova linha, new line, né? Nova linha. Alguns casos é também conhecida por return. Tá? Essa tecla
eu vou colocar aqui na segunda linha. Depois a gente tira esses comentários, eles são temporários. É, Normalmente, o número associado a essas teclas, ele é em hexadecimal, na maioria das vezes. Também pode ser em octal. Dificilmente, né, nunca vi em decimal, mas em binário também não, com alguma exceção. Tá? Existe uma versão de Basic que aceita em qualquer formato essa numeração, esse número, em decimal, em binário, em octal, em hexadecimal. Mas em C e algumas outras linguagens, ou a maioria delas, esse número ele é referenciado, né, como hexadecimal ou octal. Então vamos pensar, para simplificar, no hexadecimal. O decimal 10, que é o número da tecla, em hexadecimal é x, sempre começa com x porque de hexadecimal. 0A, sendo que esse A pode ser maiúsculo ou minúsculo. Pode ser assim também, olha. Tá? E aí, vamos fazer uma experiência aqui. Em vez de barra N, vamos colocar barra X0A. Vamos ver o que é que acontece? É uma experiência, tá, pessoal? Então, eu salvei. Não estou falando, nós estamos falando da aula 2, né? Do arquivo do arquivo fonte aula 2.c. Então, vamos limpar nossa tela com CLS e vamos compilar. Olha, compilou, não deu erro, não deu aviso, então está tudo bem. E aí vamos rodar, simplesmente digitando aula 2, pronto. Veja que exatamente. Qual que é o segredo aqui, a grande jogada? É que eu não preciso ficar decorando que a tecla Enter é a tecla número 10 naquela tabela lá de códigos. Simplesmente eu referencio pela letra N. Então, eu vou voltar aqui, olha. Ponho N. Mas e a barra? Essa barra invertida? Justamente essa barra invertida, ela tem a função de escapar o que vem em seguida, o caractere que vem logo em seguida. Então, ele escapa a letra N, ou seja, ele não imprime a letra N. O papel aqui é representar a tecla Enter. Então, é uma forma de, em vez de eu colocar um número, eu coloco uma letra, fica muito mais fácil, N minúsculo, que significa. Isso aí chama-se sequência de escape. Tá? Muito bem. Só que, como a gente viu aqui, não imprimiu nada visível, correto? Ele formatou aqui essa primeira string, a string de formatação. Ela diz que o conteúdo aqui a ser impresso em seguida, né, é uma string, é um texto. E, diferentemente, veja, isso aqui, esse programa, esse código-fonte, ele foi elaborado no Linux. Por isso foi necessário colocar o barra N, essa sequência de escape, porque no Linux, se você não coloca, o que acontece é que não é criada então automaticamente uma nova linha, e aí o prompt de comando fica na mesma linha da saída da impressão, tá? A gente mostra isso mais adiante, quando a gente usar um terminal típico do Windows, né? O Bash, tá? Típico do Linux, né? Tá bom? Só que vamos melhorar um pouco vamos imprimir caracteres visíveis que não sejam apenas espaço. Eu poderia fazer o seguinte, olha, pronto, mas vai dar na mesma, tá? Ah, então vamos lá, vamos colocar, por exemplo, A. Pode ser o imundo, pode ser A, ok? Então vamos lá, vamos salvar.
e vamos. Ah, agora primeiro, como toda vez que eu faço uma modificação no arquivo fonte, em seguida eu devo compilar. Porque se eu não compilar, ao chamar lá o arquivo, ele vai rodar a versão anterior, né? Referente à última compilação. Então, necessariamente, se eu faço uma mudança, eu tenho que compilar novamente. Então, é isso que eu vou fazer agora. E agora sim, vamos rodar. Pronto. Então, veja, ele imprimiu A, poderia ser Oi Mundo ou qualquer texto, e colocou uma nova linha. Só que no Windows, né, no prompt de comando, ele já, mesmo que eu não colocasse, ele já colocaria uma nova linha. Portanto, ficam duas linhas. Aquela explícita aqui que eu coloquei no meu texto, aqui, olha, né? É como se eu escrevesse assim, a tecla A e em seguida a tecla Enter. Né? É, ele também, implicitamente, dentro desse ambiente do Windows, ele já coloca uma nova linha, tá? Que é o caso aqui da aula 1. Não tem o barra N, não tem a sequência de escape. No entanto, vamos lá, vamos rodar, aula 1. Veja que ele providencia, ele imprime e providencia uma nova linha. Se ele não fizesse isso, esse prompt aqui ficaria logo na sequência aqui, ó, logo depois do ponto de exclamação, ficaria lá C, dois pontos e assim por diante. Tá? Muito bem. Estamos na aula 2. O que eu modifiquei aqui? Eu modifiquei com o A, né? Então vamos fazer o seguinte, para a organização, vamos salvar como aula 3, né? Então eu vou voltar aqui, ó, do jeito que estava. Vou tirar os comentários, porque não tinha nenhum comentário, só para a gente preservar o histórico. É isso? Acho que eu comi a letra R ali, né? Tudo bem. Eu ponho. Não, tudo bem, tá certinho agora. Tá? Esse é o arquivo aula 2. Tá? Então eu vou criar. Vamos salvar, né? Tem a opção aqui Save All. Olha, aqui no caso não precisa. Tá, porque ele está considerando. Ah, que faltou é o retorno, né? É isso aí. Agora sim. Tá. Vamos fechar e vamos criar o nosso aula 3, tá? Aula 3.c. Muito bem. E o conteúdo dele, a gente copia da aula anterior e edita. Copy e cola. Né? Copia e cola. Paste. Cola. Só que aí é como a gente acabou de fazer. Vamos colocar aqui alguma coisa, né? Para ficar bonitinho, vamos colocar Oi Mundo. Pronto. Aula 3. Vamos salvar. Vamos ali no nosso terminal. E vamos compilar. Aula 3. E vamos rodar a aula 3. Veja que foi criado o ESE, né? .exe, a terminação, né? E pronto. Olha aí, ele imprime e acrescenta uma nova linha. No caso do Windows. Né? Muito bem. Agora, o que a gente pode fazer? Vamos apagar esses executáveis. Pronto. E vamos compilar nós usamos então vamos lá, Ctrl Shift P. Nós usamos o prompt de comando. Vamos usar o PowerShell?
tá? Que é o outro terminal do Windows. Já mudamos lá. Aí quando a gente abre, vou fechar aqui, ó. Quando a gente abre o novo terminal, ele já vai vir com esse perfil PowerShell, tá vendo? PS aqui, olha. E aqui a gente vê PWSH, tá? É, de PowerShell, tá? E aí a mesma coisa, vamos compilar os três arquivos fontes, tá? Então vamos lá, GCC, já assumiu aqui, olha. Pronto. E vamos, como roda, olha, outra coisa importante. Lembra, primeiro, a, veja que também foi criado um arquivo com a extensão ESE. Vamos ver como roda ele, se é igual no prompt de comando, né? Ó, aula 1. Poderia ser assim, aula 1, aí ele dá problema. Olha que interessante. Mas eu queria mostrar que poderia ser aula 1 apenas aqui, em princípio. Ó, ele dá um aviso aí. Então, embora o PowerShell também nele, né, se crie um arquivo com a extensão .exe, né, de executável, a forma de executar é diferente. Não é simplesmente digitando o nome ou o nome sem a extensão, no caso aula 1, ou o nome completo com a extensão aula 1.s, não é essa forma de executar. E sim, você como que executa no PowerShell? Ponto, barra, né? Barra invertida, aula 1. Aí você, olha, que diferente, né? Na verdade, eu também brinco que ele está imitando o Linux. Porque no Linux ponto, é dessa forma, olha. Aí é a barra normal, não é a barra invertida. Então no PowerShell ele aceita as duas formas, tá? A forma que é igual ao Linux, a forma usada no Linux, e, e essa forma aqui, eu não vou dar nenhum adjetivo, mas é uma forma que imita simplesmente, ele troca a barra normal pela barra invertida. Mas não aceita aula 1 apenas, tá? Essa é a diferença do terminal. No caso aqui é o PowerShell. E o PowerShell, ele além de aceitar o CLS, ele aceita o Clear, tá? O Clear que é usado no Linux. Então, de certa forma, ele imita, ele mantém o que é do Windows e imita o Linux, vamos dizer assim, de uma forma simplificada. Tá, vamos fazer o mesmo para os outros arquivos fonte. E aí a mesma coisa. Ponto, barra, invertida, aula 2. Aula 2. Por quê? Porque ele não fez nada, porque. Uma coisa interessante, veja que aqui ele não imprimiu automaticamente a, a nova linha, porque ó, ele imprimiu uma linha só, que é a que nós pedimos aqui, ó, né? Barra N. Vamos observar isso no próximo exemplo, que é o 3. Vamos lá. Então, GCC. Olha, agora vamos rodar o aula 3. Veja que ele não. Ele imprimiu o que ele tinha que imprimir e, no caso aqui, foi pedido para colocar uma nova linha, ele colocou a nova linha. A mesma coisa no caso da aula 2. Certo?
Só que a diferença é que no aula 2 eu só coloquei uma nova linha. Eu não coloquei nada antes, né, nenhum texto. Tá? Voltando aqui, ó. Tá vendo? É exatamente igual. A diferença é que no aula 3 a gente colocou esse texto aqui antes da sequência de escape lá. Tá? E você vê que ele não. Se eu não colocar. Ah, tá. Agora é interessante, olha. Vamos supor que eu tire esse barra N aqui, ó. Vou tirar esse barra N. Provisoriamente, né? Eu vou até colocar aqui para eu lembrar de voltar, ó. Barra N aqui, ó. Tá? Vou salvar. Esse é o aula 3. Vamos então compilar e vamos rodar. Interessante. Se fosse no, no Linux, o prompt ia ficar na mesma linha. Aqui não. Então não é que automaticamente. Não dá para dizer que automaticamente ele coloca, porque mesmo que eu. Agora eu vou voltar aqui, ó. Veja, não vai ter diferença nenhuma ou vai ter? Ó, veja, se eu colocar, aí sim, quer ver? Vamos salvar. Eu estou voltando ao estado anterior, né? Olha que interessante. Mesmo eu colocando, ele só coloca uma linha, né? Que eu quero dizer, né? Veja, não teve nenhuma diferença. Então, no Windows, digamos, vamos resumir assim, eu não preciso colocar o código de escape aí de nova linha, porque ou automaticamente ele já coloca a nova linha, ou ah, ele, ele desconsidera se eu fizer isso, se eu colocar, se eu pedir aqui nova linha. Tá? Eu acho que ele só vai colocar uma nova linha se eu repetir aqui, olha. Vamos tentar, é uma tentativa. Você pode colocar os dois códigos em sequência, duas sequências de escape, uma após a outra. Então vamos salvar. Ctrl S. Aí vamos rodar. Rodar não, primeiro vamos compilar. E aí sim vamos rodar. Aí sim, ó, veja. Olha que interessante. Aqui tem duas linhas, né? Ele imprime, cria uma nova linha. Depois cria mais uma nova linha, onde o prompt retorna. Tá? Muito bem. Vamos agora estender um pouco, mas vamos fazer a mesma. Vamos primeiro apagar os arquivos executáveis. E vamos usar um outro terminal. Agora vamos usar o terminal do Linux mesmo. Né? Vamos lá, Ctrl Shift P. Aí tem essa opção, olha, terminal. Selecionar o perfil padrão. Lembra que o nosso perfil padrão estava configurado para PowerShell. Vamos configurar para WSL, que é o Windows Subsistema para Linux, ou subsistema Windows para Linux. É como simular, uma forma de simular o Linux dentro, de executar mesmo o Linux dentro do Windows. Não é aquele sistema de dual boot, né? Que você liga lá o computador e aí vem um menu onde você escolhe qual sistema operacional você quer carregar, que você quer usar. Esse é o dual boot. E também não é aquele caso de tipo VirtualBox, que aí sim emula, você pode emular qualquer sistema operacional dentro de outro. Né? Então, não é isso. É um recurso do Windows, se não me engano, do Windows 10 para frente, esse WSL. Então, vamos aqui fechar o nosso terminal e abrir esse novo terminal. Veja que ele já tem a cara do Linux. Tá? WSL. O prompt de comando era CMD,
o PowerShell PWSH e o Windows o Linux, né, o Bash WSL. Agora vamos sim compilar os três arquivos. No último, deixa eu só fazer uma coisa, eu vou tirar esse excesso aqui, que eu coloquei duas vezes a sequência de escape barra N, né? De nova linha. Tá, então vamos lá, GCC, perdão, eu coloquei, foi aqui, aí ele entendeu que eu estou editando, não. Então eu salvo, aí sim, clico aqui fora no terminal. GCC, aula 1.c, menos O, aula 1. Exatamente igual. Compilei. Agora eu vou rodar. Como que eu rodo? Eu não rodo assim, olha, aula 1. Tá? Isso é só no Windows. Veja que eu não criei um executável. Ó. Perdão, eu criei, mas um arquivo sem extensão, aula 1. Tá? E aí o Bash, ele precisa entender que isso daí é um arquivo executável. Como ele faz isso? Eu tenho que colocar ponto barra. Eu vou até inverter aqui, fazer igual o PowerShell. Mas provavelmente vai dar erro, olha. A mesma coisa. Como que ele faz? Então é assim, ó. Aí sim. E aí, olha que interessante. Nós estamos falando do aula 1, né? Ou perdão, aqui, ó. Esse aqui, ó. Como eu não coloquei o barra N, né? A sequência de escape de nova linha, ele não, ele simplesmente imprimiu o imundo e pronto. Aí o prompt fica logo em seguida. No Windows não, ele automaticamente jogava o prompt para nova linha. Tá? O prompt é esse trecho aqui, ó. Tá? Muito bom, muito bom. Vamos fazer a mesma coisa para o outro, né? O outro arquivo fonte, que é o aula 2. Aí vamos mostrar aqui o aula 2. Tá. Vamos rodar. Compilou. Agora vamos rodar. Não imprimiu nada. Por que não imprimiu? Na verdade, ele imprimiu uma linha em branco. Olha aqui, ó. Não tem. Agora, no 3, a gente vai colocar, antes aqui da sequência de escape de nova linha, nós vamos colocar o imundo. Tá? Então vamos lá. No aula, vamos compilar o aula 3. E aí vamos rodar a aula 3. Olha lá. Ok? Então veja a diferença. Olha, aula 1, ele digitou realmente o imundo, mas ele não. Como a gente não colocou a sequência de escape de nova linha, ele não trocou de linha. No caso, a aula 2, há sim uma nova linha, olha, só que é vazia, porque a gente não mandou imprimir nada visível. Né? Esse caractere de nova linha ele não é visível. A letra N é escapada, né? Pela barra invertida. E, no caso, a aula 3, ok, ele escreve Oi Mundo e muda de linha. Então, basicamente, essa é a diferença. Agora, na próxima aula, a gente vai falar um pouco dessa, chama-se diretiva de pré-processamento. Está vendo essa linha aqui, começando com a cerquilha, sustenido, o jogo da velha, né? Esse sinalzinho aqui, olha. E aí, seguido por include, e depois um nome de arquivo aqui, esse ponto H é de header, cabeçalho. Né? O que acontece? Isso aqui não é uma instrução, não é C. Tá? Todo comando em C ele termina com ponto e vírgula. Veja aqui. Tá? Isso é feito antes da compilação. Então, por isso chama pré-processamento, diretiva de pré-processamento.
o que ela faz? Né? Ela está incluindo um arquivo. A gente comentou isso, acho que foi na primeira aula, que aqui no caso, ele inclui a definição da função printf. Como que é essa função? Então, ele já pega, a função já está escrita bonitinha lá na biblioteca, né? Esse é um arquivo de inclusão, um arquivo de cabeçalho, que já existe lá no diretório do compilador, já tem lá essa função printf pré-definida, né? Declarada e definida previamente. Então ele simplesmente importa, tá bom? A gente vai ver isso na próxima aula com mais tranquilidade. E vai ver uma outra diretiva também para que a gente inclua constantes no nosso código, tá bom? Qualquer dúvida, a gente se fala, estou aqui à disposição e nos vemos então na próxima aula. Grande abraço e até logo.